Olá, vamos dar continuidade aqui, né, no nossa disciplina. Estávamos falando dos alimentos para os diabéticos e os hipertensos. Sal. Não esqueçam, sal é igual a sódio, tá? O sódio que acumula nas artérias, que dá edema e tende a pressão a aumentar, tá? Sal igual a sódio. Mas agora, o que tem pressão alta, não posso comer nada, né? Às vezes as pessoas pensam que vai ficar sem comer, porque tudo tem sódio, tudo. Podem ler os rótulos daqueles salgadinhos, de refrigerante, de sorvete, todo o alimento, seja salgado ou doce, você vai ver lá no cantinho que ele contém sódio, tá? E é o sal. Você pode comer de tudo, mas em pequenas quantidades, tá? Esta é a recomendação para os hipertensos, tá? Pode consumir tudo, mas em pequenas quantidades. Vocês viram o comparativo da colher de 12 gramas e de 5 gramas, tá? Que são, respectivamente, o dobro e mais um pouquinho, né? Como eu vou saber a quantidade de sal, sódio nos alimentos? Basta olhar nos rótulos de embalagem. O que eu falei para vocês? Né, os alimentos, né? Todos os alimentos. Informações nutricionais, porções de 100 gramas, em média 5 pedaços. Quantidade de porção. Vamos ver onde está o sódio aqui, ó. Lá no finalzinho, ó. Sódio, 446 miligramas, 19% deste alimento aqui é sódio. Tá? E vários outros, tá? Vocês irão observar a partir de hoje nos rótulos, porque é através daí que nós orientamos os nossos pacientes. Nós temos que ter o conhecimento para a gente ter um entendimento e orientar os nossos pacientes, tá? Através dos nossos conhecimentos. De onde vem tanto sal, né? 2.000 miligramas de sódio por dia é a quantidade recomendada. Quantidade de sódio em alguns dos alimentos mais consumidos pelos brasileiros. Salgado, caldo de carne, um tablete, 2,326, muita coisa, né, gente? Doces, leite com minerais, um copo, 320. Macarrão instantâneo, uma porção, que é o famoso Nissimi hoje. Hambúrguer bovino, 575. Salsicha, 575. Mortadela, 3, né, porção de salsicha. Mortadela, 2 fatias, 532. Então, são embutidos, tá? Bolo, 231, biscoito, né, que é a bolacha champanhe, né, maisena, 125, refrigerante 0 caloria, 49 miligramas, achocolatado em pó, 2 colheres de sopa, 30 miligramas. Então tem em tudo, tá, gente? Em tudo que vocês pensar tem sódio, todo o alimento. Por isso nós temos que orientar o nosso paciente hipertenso, tá? Sal e alimento. Campeões de audiência, né? Que é o que mais falamos o tempo todo, né? Seja para realçar o sabor, seja para aumentar a vida útil dos produtos, cada vez mais indústria lança mão de sal em seus preparos. Veja alguns dos alimentos mais ricos nesse mineral e controla o seu consumo, né? Bacalhau, 13.000 calorias. Olha, um pedaço de bacalhau. Tá muito ruim, né, gente, essa imagem. Mas tá dando para vocês entender que cada alimento que possa ter mais sal, tá, embutido. São os campeões de sabores, né, digamos assim. Quando acrescenta o sal, o sabor melhora. Porém, é malefício para os hipertensos, tá? Você sabia, um tablete, né, de caldo de galinha são 5 sachês de sal, daqueles sachêzinhos que a gente encontra nos pit dogs, né, nos fast foods da vida que a gente vai, né, realizar o lanche, tá lá o sachêzinho de sal, tá? Alimentação, consumo liberado, né? O que é liberado para esse tipo de paciente com diabetes e hipertensão arterial? Frutas é liberado, que são frutas, são naturais, tá? Não tem fruta salgada, né? Natural. Verduras, né? Verduras mais cruas, tá? Legumes, né? Arroz, feijão, né? Leguminosas, cereais integrais
e água, gente. O paciente hipertenso tem que tomar muita água para ter permeabilidade nos vasos e não acumular, não ter dificuldade de passagem desse sangue nos vasos, certo? Então, estão os alimentos bonitos, né? As frutas, as verduras, leguminosas, né? Os pães integrais, né? Também, né? Tanto. E água à vontade, tá? Muita água mesmo, até 3 litros de água por dia, dependendo do peso do paciente, tá? Essa é a nossa orientação, porque nós temos que orientar os nossos clientes. Consumo moderado, leite, carne, frango e peixe, de preferência grelhados, leguminosas, grãos, tá? Então, esses são consumos moderados, tá? Pode comer, porém, moderadamente, tá? É preciso evitar, né, esses hipertensos, né? Produtos industrializados, todos têm muito sódio embutido, como eu falei para vocês. Bebidas alcoólicas, tá? Tem que evitar também. Óleos e gorduras. O óleo e a gordura não interferem tanto para a obesidade, mas sim para o acúmulo de gordura nos vasos, que já é hipertenso, ainda tem gordura nos vasos, já tem a pressão alta, só vai complicando a vida do nosso paciente. E os doces também, consumir com moderação o paciente hipertenso, tá? Que por enquanto a gente está falando a dieta dos hipertensos, tá? Aqui tá as calorias, né? Como substituir o sal nas comidas, tá? Tem as dicas que nós podemos dar, né? Como nós estamos falando de nutrição e dietética para os nossos pacientes, tá? Para trocar essas dicas. Nós temos internações, às vezes, até de 60 dias nas unidades hospitalares. E, às vezes, um paciente está totalmente com a pressão arterial, está com a hipertensão arterial descontrolada, tá? Então, temos que dar umas dicas, né, de que existe algumas ervas, algumas condimentos, né, que pode melhorar um pouco essa pressão arterial. Existem ervas que substituem o sal e deixa a comida muito saborosa, tá? Várias ervas, o açafrão para temperar o arroz, né? Sente o sabor do açafrão e esquece um pouco o sal, né? Orégano, cebolinha, coentro, pimenta também é um ótimo substituto do sal e não é maléfica para a saúde dos hipertensos. Folhas de louro, sal de ervas, que tem o sal de ervas também. Nós não temos aqui comum, mas tem local que tem, tá? Outras dicas, evitar sal por cima da comida depois de pronta, tira o saleiro da mesa. Tem gente que pega o sal e faz isso na comida, tá? Se for hipertensa, a pressão vai lá, por isso que infarta muitas vezes. Aí desenvolve um infarto agudo miocárdio, porque o coração não consegue aguentar a pressão sanguínea. O que eu falei para vocês, que a pressão alta é a pressão sanguínea sobre os vasos que vai até o coração. Temperar as saladas com limão, não utilizar azeite durante o preparo de comida, para colocar por cima da comida pronta, tá? Já coloca para dar um sabor diferente. Lembre-se, evite temperos industrializados, como cubos de caldo de galinha, sazon, temperos prontos. Porque nesses temperos tem o sal embutido, tá, gente? Tá o sódio lá embutido. Às vezes tá uma delícia o sabor, porém o sódio está embutido, tá? Então, gente, vamos finalizar por aqui, tá? Quando for na sexta-feira, continuaremos com os nossos estudos em relação a diabetes mellitus e a hipertensão arterial, para a gente estar finalizando a nossa disciplina de nutrição e dietética. Até lá, na sexta-feira, e obrigado pela atenção. Tchau, tchau.